Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula de sistemas operacionais e hoje nós vamos rever o conceito de processo e especialmente bloco descritor de processo, certo? Então, é o seguinte, quando nós estamos falando de processo e bloco descritor de processo, nós estamos falando basicamente do elemento principal do sistema operacional, do ponto de vista da execução dos programas, beleza? Quando nós estamos falando em sistemas operacionais, não tem como a gente não falar em processo para a gente continuar discutindo. Agora, de fato, o que é um processo em si? Bom, um processo, pessoal, a gente pode resumir como um programa em execução. Ou seja, eu escrevi o meu código, salvei meu código, botei para rodar. A partir do momento que ele está rodando, então eu tenho um processo no computador. Agora, o que é um processo rodar? O que é um processo estar sendo executado? Bom, se a gente esmiuçar um pouquinho, o meu processo, o código dele que fica salvo lá no HD, que fica salvo num pendrive, que foi o que eu escrevi e compilei, ele é um elemento passivo lá do sistema. Quando eu quero rodar, eu pego esse código, faço uma cópia lá na memória principal, que é a que nós chamamos de RAM, e crio mais algumas regiões ali com endereços reservados para a execução daquele programa. Então, quando eu tenho aquele contexto de execução, ou seja, eu tenho uma região de texto que tem o próprio código-fonte do meu programa, tem uma região de dados que armazena variáveis e memória alocada dinamicamente, e ainda tem uma região de pilha para armazenar instruções e variáveis locais para chamadas ativas e procedimentos, então eu tenho um processo. Ou seja, é o meu programa carregado na memória principal, beleza? Com mais algumas regiões, ou seja, região de texto, região de dados e região de pilha. Então são esses três conjuntos de endereços que eu tenho ali reservados para o ambiente de execução do meu programa. Então eu estou com um processo. Ele pode estar usando o processador ou não naquele momento, mas eu já tenho um processo ativo no meu sistema, beleza? E aí, além disso, pessoal, outra coisa que eu retomo é o seguinte: a máquina de estados de um processo, porque o processo ele pode assumir alguns estados. Como assim alguns estados? Pensa comigo. Um processo passa por uma série de estados de processo distinto. Estado de execução, de pronto, de bloqueado. No estado de execução, o processo está sendo executado por um processador. O processo está rodando, beleza? Quando ele está pronto, o processo poderia ser executado em um processador se tivesse algum disponível. Ou seja, o processo está na memória, meu programa está aberto, entendeu? Está na memória, o processo está na memória, mas não está usando o processador de fato. Não tem conteúdo daquele processo ocupando os registradores do processador e nem utilizando os elementos operacionais, tipo a ULA do processador. Ele está só carregado, ocupando espaço na nossa memória principal. Pode ser que eu vá usar daqui a pouco, dependendo do meu processo de escalonamento. Beleza. Ou o processo pode estar bloqueado. Por exemplo, eu estou editando aqui um trabalho no editor de texto, mas eu preciso fazer a busca de uma imagem lá no disco. Enquanto essa imagem não chega, o meu processo ele não vai continuar. Ele não está usando o processador, ele não está pronto para continuar, porque ele está esperando a imagem que eu pedi lá do disco, mas ele não saiu da memória. Então, é um processo que está bloqueado, esperando a conclusão de uma chamada que foi feita para um serviço de entrada e saída. Beleza? Mesmo porque o processo do usuário ele não acessa direto entrada e saída. O processo do usuário solicita para o sistema operacional em si, né, para outra parte do sistema, através de uma chamada do sistema, e aí o sistema é que vai acessar o disco, que é para justamente fazer esse gerenciamento de recursos e devolver para o processo de usuário esse recurso, tá bom? Essa imagem que seja. Beleza. E o sistema operacional mantém uma lista de processos prontos, uma lista de bloqueados, para armazenar referências a processos que não estão sendo executados. Bom, é bom lembrar, pessoal, que os processos eles sempre estão em listas e ou em filas, quando nós estamos nos referindo aos sistemas operacionais. E é aí que nós vamos nos linkar diretamente com o conceito de bloco descritor de processo. Perfeito? Mas antes disso, nós ainda vamos... Antes disso aqui, pessoal,
eu quero mostrar para vocês novamente a máquina de estados do processo. Pensa comigo. Vamos dar uma olhadinha aí, ó, em cada um desses estados, que são as regiões circulares. Um processo pode estar em sua criação, pode estar apto, executando, destruído ou bloqueado. Um processo, quando ele está sendo criado, ele está tendo a sua região reservada na memória, aí a transição possível dele é para o estado de apto. Ou seja, o processo já está carregado na memória com as suas regiões de endereçamento reservadas. O processo foi selecionado pelo escalonador para ir para usar o processador. O processo agora é marcado como estando no estado executando. Ah, tá bom. O processo fez alguma solicitação via chamada de sistema, por exemplo, para esperar a entrada e saída? Fez. Então o processo agora vai ficar marcado como bloqueado. Foi devolvida? A entrada e saída foi devolvida? O hardware gerou uma interrupção para avisar que, ó, acabou. Acabou a transmissão para o sistema operacional, né? O sistema operacional marca que essa interrupção já foi atendida e pode voltar o processo para a fila de aptos. Beleza. Ou então o processo estava executando, executou por um determinado período de tempo, acabou a fatia de tempo dele, volta para a fila de aptos. Isso aí está relacionado ao processo de escalonamento. Ou então o processo estava executando, acabou a execução, simplesmente ele vai ser destruído, a região de memória vai ser liberada. Quando um processo está bloqueado, ainda ele pode voltar diretamente ao estado de executando, dependendo da implementação, ou por algum erro de hardware, por exemplo, erro de acesso à memória, alguma coisa nesse sentido, o processo pode ir diretamente para o estado de destruição. Perfeito? E como é que se marca um estado de um processo? Perceba que tudo isso está nos encaminhando para o bloco descritor de processo. E aí, quando a gente está falando disso, o que é o bloco descritor de processo? Bom, pessoal, quando nós estamos falando de processo, o que é um processo do ponto de vista da estrutura de dados dentro do sistema operacional? É um bloco descritor de processo, ou um bloco de controle de processo, PCB, Process Control Block. E aí, isso basicamente é um struct, com alguns parâmetros, né, que a formam, e esse bloco descritor de processo, ele mantém as informações que o sistema operacional precisa para gerenciar cada processo. Normalmente eles incluem quais informações? Número do processo, estado do processo, contador de programa, prioridade de escalonamento, credenciais, um ponteiro para um processo pai na árvore de processos ou ponteiros para os processos filhos, ponteiros para localizar os dados e instruções do processo na memória, ponteiros para recursos alocados e não limitado a isso, certo? Mas aqui a ideia é a gente lembrar que nós temos uma estrutura, literalmente um registro, um struct, se nós estamos falando de linguagem C, para poder conseguir criar um tipo de dado, certo? Heterogêneo, com vários parâmetros lá dentro, vários elementos, para a gente conseguir descrever o conceito implementar o conceito de processo, certo? E aí, antes de passar aqui para a tabela de processos, eu quero mostrar para vocês o seguinte, olha só, imagina que agora que a gente tem uma máquina que ele está sendo multiprogramado. Agora imagina que essa máquina possui os seguintes registradores: apontador de instruções, apontador de pilha, acumulador e registrador indexador. São 4 registradores, beleza? E aí olha só, se a gente observar aí nesse código, não é um código completo, tá? Mas vamos pegar ali pela linha 4. Foi utilizada uma estrutura da linguagem C para implementar o bloco descritor. E aí, o que acontece? Esse sistema suporta um número máximo de processos definido pela constante maskDeskProc, aí na linha 1, tranquilo? E os campos de memória também foram simplificados, mas aqui já dá para a gente ver. Claro que cada sistema operacional utiliza um descritor apropriado para os seus próprios mecanismos de gerência de memória, sistemas de arquivos, mas aqui nós já temos uma ideia legal. Bom, olha só.
aqui das linhas 4 a 17, nós estamos declarando a struct, esse registro, essa estrutura heterogênea com uma série de parâmetros aqui que vão descrever coisas sobre um processo no sistema operacional. Perfeito? Então nós temos aí, ó, um caractere para o estado atual. Aí, nesse caractere é que nós vamos marcar qual que é o estado atual do processo. A prioridade, que é a prioridade do processo na dinâmica de escalonamento. Os endereços iniciais e finais de memória da seguinte forma. Na linha 7, a gente cria aí, né, um parâmetro para receber o endereço inicial da memória e diz na 8 quantos bytes na memória que esse processo está ocupando. Além disso, nas linhas 9 e 10, foi um espaço reservado para indicar a manipulação de arquivos, quantos arquivos abertos, por exemplo, que são relacionados àquele processo A, no momento. E aí, na linha 11, o tempo já gasto de CPU. E aí, da 12 até a 15, quatro variáveis para poder receber o valor de cada registrador, tanto do PC, que é o apontador de instruções, quanto do stack pointer, que é o SP, que é o apontador de pilha, tanto do acumulador, que é esse ACC, e o registrador indexador, que são os registradores, como eu disse para vocês, que essa máquina possui lá dentro do processador. E ainda, olha só que bacana, o último elemento, na verdade, é um struct dessa mesma estrutura, do mesmo tipo deskproc, só que é um ponteiro para um struct dessa. É o ponteiro próximo, que ele é do tipo struct deskproc, que é de descrição de processo. Ou seja, o último elemento dessa estrutura, desse bloco, vai ser um ponteiro para apontar para o próximo descritor de processo. Certo? Isso aí já até nos induz a pensar que eles vão ser encadeados de alguma forma. Entendeu? Então essa descrição aí, ó, é uma descrição suficiente para a gente entender o conceito de bloco descritor de processo, ou de bloco de controle de processo. Na inicialização do sistema, todos os descritores de processo podem ser encadeados para formar uma lista de descritores livres. O início dessa lista é apontada por desk livre. Então, olha só aqui agora das linhas 19 a 23. A gente tem aí, na linha 21, a gente tem um ponteiro também desse tipo de estrutura, todos eles terão desse tipo de estrutura, e a gente pode utilizá-lo para apontar para uma lista de descritores livres. Tá? Perceba que antes disso a gente criou uma tabela aí na linha 20 de estruturas, que nesse caso vai ser de tamanho 20 mesmo, por causa da constante que a gente criou. Então a gente tem uma tabela aí com 20 descritores, para a gente poder criar 20 processos nesse nosso sistema. Então, nós temos então aí 3 declarações de ponteiros, da 21 até a 23. Na linha 21, nós temos um ponteiro que vai apontar para a lista de descritores livres. Na 22, lista de processos esperando para usar CPU. E a 23 vai ser literalmente apontar para aquele processo que está usando a CPU. E aí, vamos pensar, o apontador espera CPU, que é esse 22, ele indica o início da lista de processos que esperam pelo processador. O descritor do processo que está executando é mantido à parte, apontando por usando o CPU. É como eu disse agora, né? E aí, para criar um processo, um descritor é retirado da lista apontada pelo ponteiro descritor livre. E se esse descritor livre contém null, a lista de descritores livres está vazia. Nesse caso, o processo não poderá ser criado. Então, pessoal, perceba que é o seguinte. Olha só também outra coisa aqui, ó, esse encadeamento da inicialização. Nós temos um for que nós estamos conectando todos os ponteiros de cada processo ao endereço do próximo, certo? Então nós estamos encadeando esses processos todos numa lista. E aí perceba que no último elemento a gente aponta para o nulo e o
apontador livre, ele recebe o endereço do primeiro elemento dessa tabela. Então, nesse momento, a gente está criando uma tabela de blocos descritores de processo, ou blocos de controle de processo, justamente para poder deixar o sistema preparado para receber processos, já que processos podem criar processos, certo? E é isso que é basicamente uma estrutura teórica. Cada sistema vai implementar o seu de um processo, certo? Aí, a gente volta aqui para o seguinte. Olha só. A tabela de processos. O sistema operacional, ele mantém ponteiros para cada descritor de processo e em uma tabela de processos no âmbito total do sistema ou então por usuário. Isso permite acesso rápido aos blocos de controle de processo. E quando um processo é encerrado, a tabela de processos retira o processo da tabela e disponibiliza todos os seus recursos, certo? Então, é basicamente isso aqui, ó. A gente tem uma tabela com os processos sendo identificados ou indexados pelo seu identificador, seu PID, e aqui a gente tem um ponteiro, ó, indicando o endereço, apontando para cada bloco descritor de processo, e cada bloco mantém exatamente os mesmos parâmetros, mesmo porque eles são todos do mesmo tipo da estrutura. Tranquilo? E aqui eles podem, aí esses processos, eles vão entrar em filas e eles vão ser encadeados, né, numa lista, podem ser encadeados na implementação, e eles vão entrar em filas diferentes, eles vão ser marcados em filas diferentes, eles vão ficar transitando em filas diferentes, certo? Porque uma hora está esperando a CPU, uma hora está bloqueado, e essa transição, ela não precisa ser feita por cópia. Não, literalmente você vai mudando o ponteiro porque você está organizando os processos a partir dos seus estados. Entendeu? E aqui, isso aqui é o seguinte, tem no livro Linux Kernel Development, tem uma partezinha lá que eu achei bem interessante, que ela diz o seguinte, olha, o kernel armazena uma lista de processos em uma lista encadeada, circular, chamada de task list, ou lista de tarefas. Cada elemento nessa lista é um descritor de processo do tipo struct, task struct, ok? Que é definido no arquivo sketch.h. O descritor de processo contém todas as informações sobre um processo específico, e é exatamente isso aqui, ó. Perceba que a gente tem aí agora uma lista, nesse caso a lista é circular, e aí cada struct, que foi, a gente tinha chamado lá de deskproc, aqui ele está chamando o autor está chamando de task struct. Mas você perceba que é basicamente a mesma coisa, ó. Nós temos aí então a declaração da struct, vários parâmetros como estado, prioridade, um outro parâmetro aqui para política, deve estar relacionado com escalonamento, ponteiro que aponta para os pais, para tarefas, para ID do processo, e vai depender de implementação, mas é sempre esse conceito de bloco, que é uma estrutura, o encadeamento em uma lista, e essa criação de filas, que vão ser diferentes umas das outras pelo estado do processo. Certinho? Bom, então, pessoal, era isso basicamente sobre processos e bloco descritor de processo. É claro que tem bem mais coisas, mas aqui nós temos um resumo onde você já consegue perceber aí que o que é um processo? Esse programa em execução, na verdade, que está ocupando uma região de endereços da memória ali, né, tanto para o texto quanto para a sua pilha, para dados. E esse registro, do ponto de vista da estrutura de dados, é um bloco de controle de processo. Certo? Então, por hoje é só e até a próxima videoaula.